Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por mais esse momento de culto. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias comigo no Salmo de número 47. Vamos fazer a leitura desse salmo para dar início ao nosso culto ao Senhor. Bom que você pode estar aqui. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Salmo de número 47. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós viemos aqui nessa noite para cantar ao Senhor, para bendizer ao seu nome, Deus, e glorificar a Ti. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado bom tempo para cultuarmos ao Senhor, nos reunir como igreja, ouvir sua palavra, cantar a sua palavra. Ó Deus, muito obrigado, porque isso é dádiva do Senhor. Pai, querendo que a gente possa aproveitar esse tempo ao máximo, que o Senhor, Deus, nos ajude para que sejamos despertados pelo seu Espírito naquilo que estamos dormindo e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, te servir com alegria. Te servir, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado tempo, nos dado saúde, nos dado recursos, ó Pai. Então, que tudo isso possamos empregar no reino do Senhor. Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de culto. Seja adorado, seja engrandecido, seja exaltado, Deus, por nossas vidas. Que o seu Espírito mova-nos nessa noite e mais uma vez bendizer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Provérbios 28. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Vamos orar, meus irmãos? Pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti agradecidos porque o Senhor tem nos dado graça. E nós, ó Deus, ouvimos nessa manhã sobre a necessidade que temos também de arrependimento. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é muito bom. E nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa confundidos e nem no erro. A sua palavra revela quem nós somos. A sua palavra, Deus amado, ela expõe o nosso coração. E quando nós olhamos, ó Deus, para o nosso coração, a sua palavra nos ensina que ele é enganoso. E nós oramos nessa noite, Deus, porque o nosso coração é enganoso, dele brota muitas coisas que não glorificam o seu nome. E muitas vezes essas coisas, ó Deus, vêm de encontro a desejos que temos. E quantas vezes a gente faz isso, Deus, sem levar em consideração o que a sua palavra nos ensina de que o nosso coração é enganoso. Pedimos perdão, ó Deus querido, por fazermos o que a nós é agradável, mas ao Senhor não é. Pedimos perdão, ó Deus, porque muitas vezes a gente não leva em consideração o que Jesus Cristo fez na cruz em nosso lugar, quando os nossos anseios são atendidos e esses anseios não glorificam o seu nome. Deus amado, nós sabemos que Cristo Jesus é o nosso Salvador e Ele, de certa maneira, veio, Deus amado, corrigir a rota das nossas vidas. Então, Deus, nos ajude a olhar para Cristo e a abandonar o caminho de pecado. Senhor, se essas práticas foram normalizadas por nós,
E se a gente não tem, Deus repulsa por determinadas coisas que temos feito, que a sua palavra diz que não é para fazermos. Deus, desperta-nos, humilha-nos, Pai amado, sob as suas potentes mãos, põe-nos de joelho sobre a sua santa presença, Deus. Precisamos, ó Deus amado, de arrependimento, como ouvimos nessa manhã. Deus amado, não deixe com que o nosso coração se endureça a ponto de não vermos mais, ó Deus, a beleza da sua santidade na pessoa de Jesus Cristo. Deus amado, a sua palavra nos diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Deus amado, a sua palavra nos diz que aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Isso não é, Deus amado, necessariamente uma promessa, mas é uma realidade. Por isso, Deus, que possamos então confessar os pecados, que possamos dar nome a eles. E também, Deus amado, buscar no Senhor graça para abandonar aquilo que Deus temos feito que não glorifica o Senhor. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, em nosso meio. Que a gente não perverta as boas dádivas do Senhor para cumprir uma agenda nossa, mas que a gente empregue tudo que o Senhor tem nos dado para a glória do Senhor e no seu reino nessa terra, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Chamar o pastor Norival. Ele vai pregar a palavra de Deus a nós nessa noite. É sempre bom a gente se lembrar, meus irmãos, que domingo após domingo e quinta após quinta, nós somos expostos à palavra de Deus aqui, pregada. E é um privilégio para nós. É uma grande bênção de Deus para nós. A gente pode aí sentar nos nossos bancos, não tem ninguém com uma arma, ou nós não temos ameaça de alguém, de que alguém vai entrar aqui na igreja, como nós presenciamos e vemos na igreja perseguida ao redor do mundo. O Senhor tem nos dado esse bom tempo. Que a gente possa aproveitar então para crescer em graça e conhecimento. Nós ouvimos o Lucas pregando de manhã, nos despertando para a necessidade de arrependimento e de prática também. A nossa prática deve ser condizente com aquilo que temos professado. E nessa noite o Senhor nos coloca mais uma vez diante da sua palavra. Que ela não entre pelo ouvido e saia pelo outro, mas que a gente possa exercitar a palavra de Deus no nosso viver diário. É necessário, é importante e é um privilégio que Deus tem nos dado. Mais uma vez nessa noite. Então vamos orar pelo nosso pastor, pedir a Deus que o abençoe. Deus, obrigado, Pai. O Senhor nos coloca mais uma vez diante da sua santa palavra. Nós ouvimos nessa manhã que a sua palavra é útil para o ensino, para a educação na justiça. Ela é útil para todas as coisas na nossa vida. Deus amado, quando nós aplicamos a nossa vida na sua palavra, nós não temos falta, porque ela nos dá direção para todas as coisas. Dela, Senhor, nós temos os princípios necessários para vivermos nossa vida de maneira a glorificar o Senhor. Por isso, Deus, nós oramos nessa noite para que o Senhor trabalhe o nosso coração e a nossa mente, para que nós estejamos voltados para esse momento em que vamos ouvir sua palavra. E que o Senhor possa usar o pastor Norival com o seu poder e com a sua glória para anunciar a nós, ó Deus, o seu santo evangelho. Que o Senhor, Deus, nos abençoe em mais esse momento de culto para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, boa noite, que a graça do Senhor seja com todos. Abram suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Paulo escrevia para Timóteo, ele está escrevendo uma carta pessoal, porque é para Timóteo, mas a carta, ela contém mensagens que Timóteo deveria transmitir para a igreja. Ele precisava ensinar para a igreja uma porção de coisas. Inclusive, Paulo usa essa expressão, né, que ele está falando, transmite à igreja. Então, pessoal, mas que ele tinha que alcançar a igreja. A igreja ia tomar conhecimento de grande parte dessa carta. A igreja de Éfeso parece ter sido uma igreja, uma das maiores igrejas daqueles dias, se não a maior. Alguns acham que poderia ser uma igreja só, um local de encontro só, mas possivelmente haviam vários. Nesse sentido, ali em Éfeso, Timóteo estaria pastoreando várias igrejas, pequenas ali, cada uma numa localização. Poderia ser isso também. Mas eu ficaria mais com uma igreja que talvez bem grande, porque Éfeso foi o ministério mais longo de Paulo, o lugar que Paulo ficou mais tempo. A gente percebe que a igreja ali aparentemente cresceu bastante. Só que a igreja também, junto com o crescimento, estava vindo bastante problemas dentro da igreja. Várias fontes de problemas.
Começa com os falsos mestres, que é a citação quase de todas as pregações. A raiz, né, do ensino e dos problemas começava com o ensino paralelo dentro da igreja. Agora, vocês imaginam, está eu, Paulo, Guilherme, Fábio, Lucas, George, o pastor Antônio Carlos, que também é pastor, tem esse entendimento, e tantos outros. Mas vamos pensar nesses que estão no presbitério, por exemplo. Mas só com 3 de nós levantamos e começamos a ensinar a igreja à parte, alguma coisa diferente, mas de uma forma bem sensível, de uma forma bem atraente e que pudesse encher os olhos de alguns irmãos. Aqueles falsos mestres, não sabemos quantos eram, mas era mais de um com certeza, falsos mestres, estava trazendo para a igreja um falso ensino. Paulo usa a expressão genealogias, fábulas, é por esse caminho. Eles estavam pegando coisas, como no tempo de Jesus mesmo, e dando ênfase a algumas cerimônias e algumas coisas que não tinham muito sentido. Aqui no caso bem específico, na pregação anterior, a gente viu que eles estavam, por exemplo, proibindo casamentos. Isso era um ponto. Mas também a abstinência de alimentos, quando Deus vai tratar isso aí, Paulo vai tratar isso aí como dádivas de Deus, como se Deus fez todas essas coisas boa e para a glória dele. Mas estavam lá os falsos mestres. Agora, se imagina um grupo ensinando alguns da igreja. Quando Paulo trata aqueles que estavam seguindo os falsos mestres, eles não são poupados. Eles estão indo no engano e eles são coparticipantes de todo esse problema. Obviamente, precisavam ser trabalhados doutrinariamente. O que Paulo vai falar para Timóteo, então, é que ele persistisse no bom ensino e na sã doutrina. Pregasse a sã doutrina. Sã doutrina, o evangelho da graça de Deus. E é isso que nós temos visto. Paulo começa falando, bem no capítulo 2, sobre o culto propriamente. Como estava o culto? Então precisava corrigir coisas dentro do culto. Como os homens estavam orando, e não estavam orando também, tinha as duas coisas, mas estavam orando errado, e Paulo vai olhar para a oração do homem ali como uma visão missiológica. A oração que estava levando, que levaria a igreja a olhar para as necessidades no mundo todo naqueles dias. Paulo era um missionário. Os homens não estavam orando, ou orando com ira no seu coração. A ira daqueles homens provavelmente pode ser por causa dos falsos mestres, que perturbavam tanto. Mas Paulo fala sem iras e sem contendas. As mulheres, está falando do culto, como as mulheres deveriam se portar no culto, talvez costumes externos entrando dentro da igreja. E Paulo vai ordenar a forma do culto. Mas ele continua falando depois, não só propriamente do culto, mas a organização, não do culto propriamente, mas de todo o funcionamento da igreja. Tanto que mais adiante ele vai começar a falar como que deve ensinar, né? Ensinar e como que deve ser com os mais velhos, os novos, os mais novos, os escravos. É a ideia de família. Mas ensinar esses grupos a viverem, as mulheres, todos esses grupos deveriam ser alcançados, os homens mais velhos, né, Timóteo, deveriam ser alcançados. Essa é uma forma de organizar a igreja, a casa de Deus. Conta-se, né, que Timóteo, diante de tanta pressão, aparentemente ele não estava suportando pastorear Éfeso. E havia em Timóteo talvez um desejo de não abandonar o evangelho, mas de abandonar Éfeso e ir embora, mais ou menos assim, nunca mais voltar. E Paulo vai falar, né, olha, brevemente estarei com você. Paulo está encorajando, deve permanecer. Brevemente eu estarei com você. E aí, meus irmãos, esse é mais ou menos o contexto daquela igreja e daquele pastoreio, e porque Paulo está escrevendo esta carta, na verdade, desejando encorajar Timóteo. Quando nós estamos aqui no capítulo 4, que ele começa dos falsos mestres, né, novamente, aqueles que vão se levantar nos últimos dias, enganadores, tudo isso aí, Paulo está dentro desse contexto, dentro da igreja está uma desorganização que precisa ser organizada a partir da sã doutrina. E aqui ele vai falar
fazer uma comparativa agora a partir do verso 6, do que é melhor. Aquelas pessoas estavam vendendo uma mensagem externa, que enchia os olhos de muitos que ouviam e viam. E Paulo vai tratar então também de algo maior. Lembra que uma vez eu falei, ou várias vezes eu falei que é a prateleira de cima? Paulo vai falar da piedade como a centralidade da vida prática de um crente. Então vamos lá, do verso 6 até o 10, dentro dessa perspectiva aí da organização da casa de Deus, ele vai tratar da piedade como exemplo de fidelidade a Deus. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, esse encorajamento. Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Ele está falando da piedade. Fiel é esta palavra digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Paulo é muito cuidadoso nas suas palavras. Ele tem, de fato, uma teologia bem profunda em cada palavra, em cada frase que ele faz. Precisamos aproveitar muito bem isso. Se ele começa aí no verso 6, com essa expressão, expondo essas coisas, ele está falando para Timóteo sobre as verdades das Escrituras, mas as verdades das Escrituras como Deus determina, e não como alguns deles, no meio deles ali, reinterpretavam. Eu falei aqui, meus irmãos, que uma doutrina equivocada, ela desestabiliza toda uma congregação. E todo mundo vai vir ao culto, vai orar, vai tocar, vai haver os crentes sinceros e, de fato, convertidos, mas uma igreja com uma tendência grande de cada dia mais se afastar da centralidade de Deus. E quando se afasta da centralidade de Deus, alguma coisa vai entrando neste lugar. Se Deus ele não é o centro, é muito perigoso. Então, ele está falando aqui de exposição, trata-se então de expor a teologia da criação em resposta às heresias. Por que eles estavam falando antes? Ele não estava falando, olha, casar não é bom, alguns alimentos não é bom que vocês consumam, ascetismo, né, que é chamado naqueles dias, Paulo fala com essa expressão aos Colossenses. O ascetismo, ele usa de coisas, né, que eles gostam de colocar como uma forma de rejeição para melhorar a espiritualidade. No caso aqui, Paulo vai defender essa questão do casamento e do alimento como criação boa de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, expondo essas coisas, né? Expondo, ensinando essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo. No verso 3b a 5, ele fala desses problemas. Essas heresias, elas não promovem o arrependimento e mudança. Nós falamos, Lucas falou sobre arrependimento pela manhã. Mudança de quê? Mudança de vida. Quando nós cremos em Cristo, meus irmãos, há mudança em nós. E as heresias não levam as pessoas ao arrependimento. Elas vão se acostumando com algum tipo de religiosidade que vai conduzindo as suas vidas e eles vão convivendo com isso. Não há uma transformação de dentro para fora, mas alguma coisa de fora, talvez tentando alcançar o coração, mas de forma errada, equivocada. Nesse caso também despreza-se a necessidade de mudança de coração e aprova-se uma inclusão universal, baseado no Deus que é bom, amorável, mas sem mudança. Mas onde isso está nas Escrituras? E por que essas coisas estavam entrando no coração daqueles irmãos ali na igreja de Éfeso?
Bom, Paulo está dizendo para Timóteo que a excelência do ministério dele ali em Éfeso, como servo de Cristo, passa pela exposição, então, das verdades da palavra de Deus. Ele precisava, então, confrontar aquelas heresias. Não com uma arma nas mãos, não com uma ameaça, tão simplesmente você será expulso dessa igreja, você nunca mais vai voltar nessa igreja, mas confrontá-los com a palavra. Se pegar o capítulo 1, bem no começo, lá ali por volta do verso 4, 5, Paulo vai usar essas expressões, que eles deveriam ser confrontados com amor. Imagine, né? O amor, meus irmãos, não dispensa a severidade e a seriedade, tá bom? Muitas vezes vão confrontar as pessoas pesadamente, mas com autoridade bíblica, para que de fato a gente tenha razão e Deus possa operar, né, através da palavra de Deus. Qualquer mudança, primeiramente, vem de Deus, não de nós. Às vezes nós tentamos operar as mudanças, nós tentamos fazer as modificações, e não é por nós. Zacarias bem disse, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele precisava falar as verdades, ele precisava confrontar as heresias. Eles, com aquela pregação herética, eles estavam tentando suavizar, muitas vezes até o próprio pecado no meio da igreja. Mas só assim, com esse confronto e a boa pregação da palavra, Timóteo seria um bom ministro de Jesus Cristo. E duas coisas, então, deveriam alimentar Timóteo como fiel ministro de Cristo. E ele diz aí, as doutrinas centrais da fé, nesse verso 1 ainda, e a sua permanência no bom ensino, que também está ligado à doutrina. E eu quero me deter um pouquinho nessas doutrinas centrais da fé. Timóteo precisava pregar aquilo que não estava sendo pregado pelos falsos mestres. Ele precisava trazer a igreja para as doutrinas centrais da fé. Meus irmãos, eu já vi muitas igrejas cujo pastor chega, ela está em andamento, e ele vai trazendo a igreja devagarinho para as doutrinas centrais da fé. Porque a igreja vai entrando num barco perigoso, com uma porção de costumes, e é obrigado a ensinar. Mas quando você começa uma igreja, bem no seu princípio, é um trabalho novo, todos os que chegam são novos convertidos, seja também vindo de outra igreja, mas eles vão assimilando já o ensino correto. Talvez é um pouco mais fácil. Timóteo precisava trabalhar isso naquela igreja, porque ele não estava naquela igreja. Ele foi colocado ali pelo apóstolo Paulo. A ideia aqui é a permanência de Timóteo dentro de um ensino apostólico. Quando falo doutrinas centrais, é o ensino apostólico, o ensino que Paulo também está trazendo para ele, o ensino que os apóstolos deixaram, os evangelhos, mas aqueles falsos mestres rejeitavam. As doutrinas centrais da fé ajudam a que Timóteo não se desviasse das questões centrais que definem a nossa fé e a fé daqueles dias também no único Deus. E aqui podemos ter em mente diversas dessas doutrinas, mas o propósito é não abrir espaço para novidades externas à nossa fé, que a Bíblia nos traz e nos ensina. Não abrir espaço para novidades, outras coisas que vão tentando tomar conta e se misturar com a nossa fé que está sendo tratada pelas Escrituras Sagradas. Então aí o Evangelho como padrão. Ele não está falando de outra coisa quando ele fala também, ou quando ele está apontando para a fé e o ensino apostólico. Ele é infinitamente superior ao falso ensino. O Evangelho é superior. Então, meus irmãos, isso significa o quê? Que nós não somos abonados por Deus para vir aqui na frente e ficar falando qualquer coisa, ou que nós achamos bom e bonito. Ou que nós falemos coisas que os irmãos queiram ouvir. Ou que nós deixemos de falar coisas que precisam ser faladas, mas que os irmãos não querem ouvir. Eu já falei aqui na igreja, vale a pena repetir, dentro do contexto, que uma vez me chamaram para pregar num culto público, mas falou que, mas disse para não ficar falando muito de pecado, mais ou menos isso. Falei, então, fica sem sentido, né? Porque a ideia é não confronte tanto o jovem, para que o jovem possa se achegar.
não se achega. E o máximo que se constrói é uma igreja superficial. Uma igreja que não suporta quando Deus traz correções. Ela não suporta. Mas quando ela é preparada, ela sofre as disciplinas de Deus. E ela entende as disciplinas de Deus. Se tomarmos, então, eu trouxe aqui como exemplo a Reforma Protestante, 1517, nós estamos falando de doutrina da fé, doutrinas centrais da fé. A Reforma foi liderada por Martim Lutero. A gente pode ter uma luz mais recente, a partir da Reforma, sobre as doutrinas, então, que definiram a fé dos cristãos. Naqueles dias, a igreja já havia se distanciado dessas centralidades essenciais, dessas colunas que sustentam, ou sustentavam, a fé cristã, e sustenta até hoje. Naqueles dias, a reforma surgiu como uma luz de Deus, quando as pessoas passaram a olhar para as Escrituras. Naqueles dias, as Escrituras estavam restringidas somente aos líderes e aos sacerdotes. Era muito comum, dentro de um culto cristão, o sacerdote virar as costas e ele ler, num ato de reverência para Deus, ele ler as Escrituras de costa para os ouvintes. Mas isso representa muito da distância que estava o povo da palavra de Deus naqueles dias e o estrago, que estava acontecendo no seio de toda a comunidade cristã. E também naqueles dias a reforma surgiu como uma luz de Deus. Antes da reforma, as heresias prevaleciam dentro da igreja como autoridade suprema do sacerdote, por exemplo. O que o pastor falava, o padre falasse, o sacerdote falasse, era lei. A possibilidade de uma salvação universal, aí se pregava também a ideia do purgatório. Os méritos para salvar, através de indulgências, por exemplo. As bulas papais como fonte de autoridade escriturística. E aí por diante. Então, que o Papa escrevesse tinha a mesma autoridade da palavra de Deus, como é até hoje. Dessa forma, então, a reforma vai resgatar as bases da fé que já estavam afastadas como uma sustentação para a igreja daqueles dias. O que diz os pilares da reforma? Somente Deus, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. O que Paulo está falando para Timóteo são essas estruturas da fé cristã, que aqueles falsos mestres estavam se afastando e ensinando ou desensinando aquela igreja. Assim, todo o bom ensino de Timóteo, que Paulo ordena que ele seja alimentado, virá da centralidade e de sua fé em Deus e aquilo que sua palavra, ou a palavra de Deus, ordena a que nós obedeçamos e sigamos. No caso aqui, trata-se da verdadeira doutrina do Evangelho, sem distorções, substituições ou quaisquer tipo de ajuste que possa haver. A coisa é muito séria, meus irmãos. É muito séria. A domingo após domingo, e principalmente quando você lê Timóteo, você vai estar trabalhando essas questões. Mas você não precisa ir muito longe na sua mente, na sua imaginação ou nas suas lembranças, para você pensar o quanto, enxergar o quanto há disso tão próximo de nós, sendo praticado. Quando você conversa com alguns cristãos, você começa a perceber, e às vezes você vê verdade nele, e você vê desejo de amar a Deus, mas você vê uma doutrina muito equivocada com relação à adoração e serviço a Deus. E isso está relacionado ao que ele recebe como ensino. E muito diretamente ao que a igreja ensina. Porque o que nós ensinamos aqui vai refletir no que você também vai lendo em casa, nas coisas que você escolhe para ler. A forma como você agora vai interpretar a palavra de Deus, a responsabilidade nossa é muito grande. Por outro lado, o que isso causa é muito intenso no seio da igreja. Pode ser bom, mas pode ser ruim. E quando é ruim, meus irmãos, o estrago
ele é infinito. E muitas vezes vai passando de geração para geração. Timóteo, então, ele já seguia essas regras, mas jamais deveria mexer com elas, adequando-as, principalmente sobre a forte pressão que ele estava sofrendo desses homens maus. A advertência de Paulo, ele continua no verso 7, que de rejeitar fábulas com isso, né, profanas e de velhas caducas. Ele vai dar essa advertência. Rejeita, dentro das suas atitudes, em trazer o bom ensino, o bom evangelho, e você vai precisar rejeitar isso. Não aceite isso. Lembra, meus irmãos, quando nós estamos atentos, quando nós estamos pedindo a Deus pessoas que venham pregar aqui, a gente escolhe com muito cuidado. Não é mais aquela pessoa que a gente vai escolher porque ela é muito legal, porque ela é muito animada, né? Se ela conseguir ter todas essas coisas, e principalmente no topo, a boa teologia, o bom ensino, será sempre bem-vinda. Mas não o inverso. Uma pessoa muito animada, mas sem palavra. A igreja sofre com isso. Graças a Deus, nossos ouvidos estão muito mais apurados. É verdade? Estão muito mais apurados, desejosos da boa palavra. Paulo, possivelmente, ele tem aqui um olhar para a meticulosidade que muitos deles, esses falsos mestres, possivelmente judeus, se aplicavam através de uma investigação. Eles investigavam, na verdade, livros bíblicos e até palavras de maneira muito minuciosa, mas inútil. Então, você pode pegar a palavra de Deus e transformá-la numa inutilidade que ela não é. Você pode dar ênfase ao que não é para dar ênfase. Então, você vê que Deus põe um sinal em Caim, e esse sinal é a coisa que te perturba. Tem que saber que sinal é esse, ora. Esse aí é terciário. Porque se Deus quisesse nos falar o significado disso, ele teria deixado alguma coisa a mais para nós. Como Deuteronômio 29 diz, tudo que Deus quis revelar para nós está revelado. As coisas não reveladas, o que ele diz? Pertence a quem? A Ele. E não a nós. Parece então até um contrassenso isso que nós estamos falando, de que esses homens eram minuciosos, mas deveriam ser evitados. Um contrassenso porque aqui na igreja, né, nós incentivamos o estudo da forma mais minuciosa possível das Escrituras. Mas isso aí é com entendimento, com temor, com tremor, com respeito à palavra de Deus. Esses homens faziam isso, esses falsos mestres, em busca de um aprisionamento da fé das pessoas em torno de coisas que não tinham valor para a edificação. O que Paulo mesmo diz ali atrás, em 1,6, chama lá de discussões inúteis, sem proveito nenhum. É assim que Paulo trata. Você imagina uma pessoa falar para vocês 1 hora, sem proveito nenhum, inutilidades. Mais do que você perder um tempo. Como nós adoramos a Deus dessa forma? Se nós mesmos falamos que a palavra dele é a centralidade do culto a ele, porque é a palavra dele que fala dele para nós. Mas nós abrimos mão de transmiti-la em conformidade com o que ele deseja. Paulo chama então o que eles estavam fazendo de coisa inútil. O problema é que essas coisas são fontes de quê? De heresias. Heresia dá trabalho na igreja. A heresia, meus irmãos, cansa pastores, cansa líderes, cansa a membresia da igreja. Heresia confunde. Heresia leva as pessoas a fazerem coisas que não estão na Bíblia. E depois, nós temos exemplos aqui na nossa igreja. Pessoas que chegaram confusas. Viveram dentro de igrejas extremamente confusas. Era ensinado que a Bíblia não deveria ser lida para ser pregada, não deveria ser estudada para ser pregada. Você quer coisa pior do que isso? As pessoas chegam machucadas.
heresia destrói vidas. Portanto, Timóteo tinha que cuidar disso, porque o que eles estavam fazendo era fonte de profundas heresias. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso no Evangelho. No tempo dele, ele falou quando aqueles estudiosos rabinos, eles persistiam nos ensinos cerimoniais. Valorizavam isso. Eram ensinos, no olhar de Jesus, cheio de formalismo, árido, estéril. Eles tratavam de mandamentos a respeito do dízimo, com ênfase. Dízimo. E o dízimo de quê? Não pode deixar de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Nós sabemos que é isso. São hortaliças. São as coisas talvez mais baratas que entram na nossa casa. O problema é que, a par disso, as questões mais importantes da lei de Deus, que é juízo, justiça e verdade, ficavam em segundo plano. Lucas 11, versos 40 e poucos, ali você vai encontrar esse falar de Jesus. Mateus também trata disso. Jesus, ele não estava dizendo que as questões menores elas não tinham valor. O dízimo do endro, do cominho e da hortelã tinha valor, mas elas estavam sendo priorizadas, naquele caso, em detrimento de questões morais maiores, que passavam, escapavam pelos dedos, escorriam e iam embora. Ou como nós podemos dizer, ia pelo ralo. A essência não era ensinada. Então, a heresia vai entrar onde? Quando nós deixamos de ensinar as essências para a igreja e tratamos de coisas talvez importantes, mas secundárias, sem preparar a igreja para ela lutar, para que cada irmão lute o dia a dia a sua fé. Esse é o grande problema. Pouco atrás, no capítulo 4, nos versos 1 a 5, a gente percebe que eles insistiam na prática, por exemplo, como eu já citei, do não casamento e de proibição de certos alimentos. Vamos trabalhar isso, porque com proibição nós atingimos as pessoas. Ou seja, vocês não casem, vocês não comam, não bebam. As pessoas gostam de proibições, porque aí elas podem fazer alguma coisa para Cristo. Não. Infelizmente, nós não temos que fazer alguma coisa que possa melhorar nossa salvação. Timóteo, então, está sendo advertido a se resguardar dessas formas mentirosas e sedutoras, propostas por esses enganadores sob a direção, ali no verso 1 a 5, de espíritos demoníacos. Eu até falei semana passada, se não me engano, que o espírito demoníaco dentro da igreja. Velhas caducas, é uma curiosidade que a gente quer olhar para isso, A gente não encontra muito motivo claro para a citação de Paulo aí de velhas caducas. Talvez, possivelmente, seja uma referência a uma adjetivação, um adjetivo dado por homens a histórias que mulheres idosas contavam. Talvez o motivo dessa adjetivação é por causa da concorrência com os homens. Mulher falar alguma coisa naqueles dias lá e se concorreu com os homens detonavam. Uma adjetivação, uma coisa negativa, um trato negativo dos homens com as mulheres. Muitos pensam nisso, muitos teólogos pensam nessa possibilidade que era uma verdade. Um deboche, então, em relação às mulheres, que virou até um ditado. Mas, no fim de tudo, meus irmãos, as expressões fábulas profanas e velhas caducas, ambas referem-se a ensinos heréticos, que eles juntos não tinham nenhuma contribuição significativa para a fé cristã. Talvez essa tenha que ser o que nós devemos pensar. Paulo está dizendo isso, e ele usa algumas adjetivações. É importante notar a recomendação de Paulo para Timóteo como um exercício melhor para a sua vida, ainda no verso 7, que é praticar a piedade.
Piedade tem o sentido de servir a Deus de maneira autêntica e verdadeira. E aqui, meus irmãos, eu queria que a gente passasse bastante nessa questão da piedade. Porque a gente passa muito por piedade, e a nossa vida tem a ver com piedade. Na piedade deseja-se a interação entre o conhecimento de Deus e a verdade de Deus. E a nossa resposta também a essa verdade de Deus, através de um resultado que ele seja observável na sua vida. Piedade foge das especulações religiosas, das ofertas de caminhos bons paralelos, que tenta minimizar o desafio do evangelho, que é uma realidade. Piedade tem a ver com o exercício fiel da fé, a partir de uma vida transformada por Cristo, bem de acordo com o evangelho. Então, quando a gente fala um crente piedoso, é um crente que está bem afinado com Cristo, com Deus que o resgatou, com o Espírito Santo que trabalha na sua vida. A sua vida está condizendo com as vontades, os ensinos, as doutrinas de Deus. Piedade tem a ver com isso, foge do seu esforço pessoal. Claro que você se esforça para ser uma pessoa melhor. Isso é válido. Claro que você se esforça e luta contra o pecado. Claro que isso é válido. Nós queremos dizer que é essa junção do que Deus fala e te pede, e você passa então a viver e responde para Deus piedosamente. Nada de hipocrisia. Piedade contrasta, aí no verso 8, por exemplo, com o exercício físico. Possivelmente Paulo trazendo à mente de Timóteo a proposta desses falsos mestres em abster-se de algumas coisas, através de algumas práticas. Paulo está falando de atos exteriores, unicamente. Enquanto que, ele está falando com relação aos falsos mestres, enquanto que está chamando Timóteo para a centralidade da fé. Então, está dizendo, olha, piedade é melhor. Piedade convém a nós. Esses movimentos externos não têm valor para a fé. Ele não é suficiente. A piedade, ao contrário, ela serve em tudo e para tudo. É maravilhoso, então, a gente atentar às palavras do apóstolo Paulo em seu encorajamento para Timóteo. Porque se as práticas cerimoniais eram coisas mantidas como um rigor religioso que os falsos mestres ordenavam que seguissem, práticas, e aí, perigosamente, quase que seduzindo o próprio Timóteo, essas ordenanças deles, elas morriam, elas perdiam o valor com o tempo. Porque Paulo fala, isso tem apenas algum valor. É muito temporário. Passa muito rápido. Porque são ordenanças e ordenações de homens, que pode ter valor, mas não tem durabilidade para a nossa vida com Deus eterna. Elas não encontravam sustentação e apoio nas doutrinas centrais da fé cristã. Mas, ao contrário, a piedade produz o cristão, ou no cristão, um nível mais elevado da fé cristã. A piedade é isso. Ele está fazendo mesmo um confronto. Entre que muitas vezes as pessoas fazem. Uma coisa que nós aprendemos, meus irmãos. Cuidado com atividade e ativismo. A igreja é muito viciada em ativismos, que ela acha que é legal. Eu já ouvi muitas pessoas afoitas por fazer alguma coisa na igreja, porque a impressão que me dava é que ela está olhando para aquilo ali como algo que promovia ela espiritualmente. Não. E aí entrava num trabalho quase que insano. Pastores fazem isso. Pastores gostam de dizer assim, nossa, estou ocupado, eu não tenho tempo para nada. De manhã eu fiz não sei o quê, de manhã à tarde eu fiz não sei o quê, e à noite. E aí você fica vendo, nossa, que vida miserável, porque não se cuida. E grande parte dessas atividades foge das doutrinas centrais da fé. Ele não gasta tempo lapidando a sua própria vida, estudando a palavra de Deus, para ensinar a igreja. Isso é a essência.
eu como pastor de tempo integral. Eu preciso dividir muito tempo, né? Então, vai ter dias que eu e Valéria vamos sair para visitas, numa certa ordem de necessidades. Depois eu preciso me organizar com outras coisas, como aí presidente administrativo da igreja. Tudo bem. Mas, meus irmãos, não me chamem, com todo respeito aos nossos pastores e às organizações, para ser presidente de ordem de pastores, para ser presidente de organização, porque não dá. Não dá. Ir lá para São Paulo de vez em quando para uma reunião. E olha que nós somos 6 aqui, graças a Deus. Mas se nós queremos fazer as coisas com excelência, na simplicidade, mas com excelência, precisamos de cuidar das doutrinas centrais da nossa fé. A piedade precisa estar em evidência na nossa vida. Então, piedade é um ponto mais elevado. Qual a diferença, então? Paulo está orientando Timóteo para que se apegue aos valores bíblicos, que o sustente agora, nesses dias em que ele estava, mas que aponte para a certeza da eternidade. É disso que ele está falando no texto aí. A Bíblia você pode ver. Aponta para a eternidade. A piedade cristã, ela satisfaz a gente hoje, testemunhando em nosso coração essas doutrinas da fé, que são centrais, as quais nos valem e nos sustentam agora, mas preparam-nos para o cumprimento que aguardamos futuro. Quando nós falamos de doutrina central, ela não morre em si, ela não morre no momento, mas ela aponta para coisas maiores. Deus não parou tudo aqui, como muitas pessoas acham que viver o momento é importante. Não, não é. Não é o mais importante. Se você viver o momento para Cristo, pode ser, mas sem Cristo, perde o sentido e perde o valor. Paulo está mudando a Timóteo para aquilo que ele já sabia e conhecia, mas para que ele atentasse para a questão da piedade, porque Timóteo, você está com um pezinho lá nos exercícios externos. Toma cuidado, é mais ou menos isso. Exercita-te na piedade, que ela está na prateleira de cima, Timóteo. Você já olhou? Provavelmente ela, vou olhar agora, com certeza eu vou achar a piedade. Então ela nos satisfaz hoje eternamente. É vivermos a eternidade no presente como sombra, mas que não em todas as suas, mesmo que não em todas as suas realizações. Ou seja, estamos aqui como se estivéssemos no céu. Claro que não estamos no céu ainda. Mas a vida piedosa, a nossa vida cristã, ela é uma sombra hoje do perfeito que será eternamente. Talvez uma tradução literal desse verso 8 é: pois treinamento físico tem algum valor, mas a piedade é valiosa para todas as coisas. Ou seja, ela é superior, porque seu valor é para todas as coisas e de longo alcance também, durabilidade. O exercício corporal tem valor somente para essa vida aqui, enquanto a piedade é o resultado da promessa escatológica da vida com Deus, mas que invadiu o presente. Graças a Deus por isso. Os versos 9 e 10, que eu vou terminar com eles, um pouco mais curtos, ele termina a afirmação anterior sobre Timóteo rejeitar o exercício exterior, para o exercício corporal, físico, rejeitar esse tipo de exercício da fé e abraçar a piedade, dizendo que essa orientação é fiel, ou seja, uma palavra apostólica, uma ordenação apostólica. Essa palavra que eu estou te falando deve ter credibilidade no seu coração. Precisamos lembrar, meus irmãos, e pensar que Timóteo, que Paulo enfrentava dificuldade de autoridade, não somente na igreja de Corinto, mas também ali em Éfeso. Que luta, né? Eles muitas vezes questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Portanto, Timóteo precisava observar o que Paulo estava falando com ele. E no verso 10 ele justifica, informando que é para isso que nós somos chamados ao trabalho cristão, especificamente Timóteo, ao ministério pastoral da igreja ali em Éfeso. Paulo está falando do trabalho missionário que Deus os comissionou. Nós somos chamados por Deus para esse trabalho. Nós somos comissionados. A palavra trabalhamos concorda com outras partes dessa carta e traz o peso de labor, trabalho árduo, labuta. Essa é a ideia
do trabalho de Paulo, do trabalho de Timóteo e do trabalho pastoral. Então, a labuta, meus irmãos, não é interpretações equivocadas que muitos já fizeram, que o pastor tem que suar a camisa. O pastor, se ele está de tempo integral, ele precisa arrumar a igreja, tudo que ele puder fazer. Não é disso. A ênfase ao ensino vai estar tanto no capítulo 3, no comando ali das qualificações, quanto lá no capítulo 5, que ele fala que é reservado àqueles que presidem, que ensinam bem, dobrados honorários. A ideia do ensino ela é central no ministério pastoral. É labuta. Eu, dos mais fracos que sou, eu acho que a minha luta é muito grande para estudar as coisas para transmitir para a igreja. Sou muito sincero em dizer que é muito difícil para mim, muitas vezes. Hoje a gente vai tendo uma experiência que nos ajuda muito. Mas ordenar é pela graça. Porque há um temor em nós, não só em mim, sei que em Paulo e todos os pastores, em que nós não transmitamos aquilo que Deus não nos ordenou que transmita. Então é a graça de Deus. Por isso que eu entendo essa labuta como, de fato, muito desafiador na nossa vida. O trabalho nunca será sem afronta, sem desprezos também. Embora eu não cite aqui, lembramos do Senhor Jesus. Ele sofreu. Não foi fácil. Olhe para Jesus, a gente compreende o que é o trabalho pastoral, ministerial, trabalho cristão. E aí, por isso, vai sim exigir esforço, vontade, obediência, voluntariedade da parte do cristão. Encorajando Timóteo diante de enormes desafios, Paulo lembra que a nossa esperança está no Deus vivo, portanto, não em histórias fabricadas, que não se sustentam em si mesmas, que morrem com o tempo e que não têm conexão com o Deus vivo. Paulo agora traz ele, no exercício da piedade, na centralidade da sua fé, a de fato olhar então para aquele que deve ser olhado, que é o Deus vivo. Deus vivo, meus irmãos, é muito forte. É o Deus que não é como os outros deuses que possam existir. Só há um único Deus. E esse Deus, ele é vivo, ele é o Deus Criador. A missão de Timóteo, então, não era para atender somente os bons anseios de Paulo, mas porque ele já possuía uma experiência de vida e uma consequentemente a promessa de esperança dada a ele mesmo pelo Deus vivo. Ou seja, a salvação foi efetuada por Jesus Cristo, mas está inacabada no aspecto de santificação e glorificação. Continua. E por isso que a piedade vai apontar para isso, as coisas continuam. A igreja não termina nela mesmo, mas é o começo de Deus em nós, para uma santificação plena e, por fim, uma glorificação. Então, há muito trabalho para ser feito, Timóteo. E essa é uma obra do Deus vivo, que Ele que vai cuidar disso até o fim. E sendo Ele, Deus, o Salvador de todos, por seu poder e unicamente por Ele. Deus é que faz isso, Deus é que opera isso em nós. E opera a salvação pelo seu poder, por ser Deus vivo através de Cristo. Portanto, meus irmãos, Paulo fecha com o caminho necessário para essa salvação. Ele fala assim, ó, todos, especialmente os que creem. Diversas vezes Paulo vai usar essa expressão todos. Não é uma salvação universal. A salvação continua sendo individual e por fé. E por isso que ele funila, né? Especialmente aqueles que creem. Tem que ser aqueles que confessam sua fé em Jesus como Salvador e como Senhor. É esses que serão salvos. A salvação, então, necessita de uma resposta racional ao chamado de Deus em Cristo. Positivo.
Eu creio, eu entendi, eu me arrependo, eu creio em Jesus Cristo. Esses têm esperança eterna. Não se associam com os ensinos heréticos, com os perversos, e passam a viver essa vida verdadeiramente piedosa. Quero 2 aplicações apenas, meus irmãos, para terminar. Talvez uma que pode ser pessoal e junto com a igreja na sequência, mas pensando pessoalmente, a nossa experiência de salvação em Cristo, ela é única. Ela é sua com Deus. E ela nos dá segurança nos dias presentes, com o desejo natural do também ardente desejo por santificação. Não tem como a nossa salvação terminar nela, sem a sequência da santidade de vida, de uma resposta para Deus, não só de aceitação, né? Mas também de santidade, que deve ser natural. Mas ainda não se encerra aqui. Aguardamos, eu, você, pelas promessas do Evangelho, a nossa glorificação, o nosso novo estado eterno de vida, como promessa de Cristo. Como você poderia descrever a sua experiência pessoal de salvação? Você consegue descrever? A igreja, a ideia de que o que você tem recebido das Escrituras tem produzido mudança na vida, você tem percebido isso? Que nós temos recebido tem mudado a igreja? É importante nós termos essa percepção. Conseguimos diferenciar falsos ensinos das verdades do Evangelho? Isso é importante. Se a igreja não percebe isso, talvez o ensino não está sendo entronizado no seu coração, na sua mente. E a piedade é uma realidade intrínseca ao Filho de Deus, regenerado. Ou seja, aquele que foi regenerado, ele passa então a ser piedoso, ele passa a ter um olhar refinado para Deus, um relacionamento, melhor ainda, refinado com Deus. Ele vive uma vida sincera diante do Senhor, sabendo que Deus o vê, agora como um todo, né, igreja, em tudo, e provê todas as suas necessidades. Para uma igreja formada por piedosos, Deus não é alguém, ou apenas alguém dito por palavras, mas Ele é um Deus querido e conhecido. Ele é um Deus que nós temos experiência com Ele. A igreja tem experiência. A igreja sabe de quem se trata, quem ela serve, quem ela canta aqui adorando, né? Quem ela adora nos cultos. Portanto, seu culto é organizado, ele é cristão, ele é bíblico, ele é para Deus, porque nós sabemos em quem temos crido. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nos abençoe na nossa fé, que seja uma fé de fato piedosa, que nos faça, que nos aproxime cada vez mais do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo aqui. Louvado seja o teu nome. Conduz-nos, ó Deus, ensina-nos e que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, um servo, ó Deus, obediente e um coração, ó Deus, pronto para receber a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.